universidade até estimula esse tipo de participação e eles podem, naturalmente, receber remuneração, como qualquer outro servidor da universidade que esteja participando dessas atividades. Essa remuneração ela não pode ser estipulada de forma arbitrária, nós estamos falando do serviço público, de uma instituição pública, então os critérios eles têm que ser transparentes para a definição desses valores. Até a resolução 88, nós tínhamos regras mais rígidas. Hoje, a resolução 88 trouxe algumas possibilidades de flexibilização da forma de calcular essa remuneração. Então, basicamente, ela prevê a possibilidade de bolsas para os servidores e também estudantes. O valor máximo previsto na resolução tem basicamente, certo? Para servidor tem duas formas de cálculo dessa bolsa. Uma com base no seu salário, tem uma metodologia apresentada lá na resolução, que com base no seu salário é feito um cálculo, que basicamente suas horas em cima do seu salário referente ao cargo efetivo, corrigido por um valor de 1,5 se for membro da equipe e até 2 se for coordenador da equipe. Então, isso tá lá na resolução. A gente está desenvolvendo um simulador que já está disponível, ele está em fase de teste, certo? A gente estava correndo, inclusive Ricardo e Pedro, que é nosso estagiário de TI, estava correndo hoje de manhã para terminarmos. Então, pode ser que tenha algum fase beta. Estamos testando ainda esse simulador, mas caso alguém queira fazer uma simulação, pode ficar à vontade, esse link já está acessível. Lembrando que tem que estar com todos os critérios lá corretos, certo? A titulação, o nível, para o resultado dar certo. Se esquecer, por exemplo, que é dedicação exclusiva, obviamente o cálculo, o limite vai ser inferior. Então pode surgir esse tipo de surpresa, mas assim, verifica se todas essas características, atributos do servidor estão preenchidos corretamente. Ainda não está previsto... depois até alguém me corrija se deu tempo, eu acredito que não deu tempo de fazer a parte dos técnicos ainda, mas estamos trabalhando nisso. O site parceria, inclusive, a gente vem trabalhando ele, a gente não tirou do ar ainda o site antigo, mas esse parcerias.frpe.br está sendo implementado e ele já traz algumas funcionalidades novas que ele em breve será o nosso único site em relação a parcerias da universidade. A bolsa do servidor ele tem a limitação em carga horária, lembrando que ele não pode confundir o horário de trabalho do cargo efetivo da universidade com os projetos acadêmicos em parceria. Isso é a legislação que diz, tem que haver compatibilidade de horários entre as duas atividades. Ele não pode deixar de fazer a atividade do cargo para, como justificativa, usar que está trabalhando no projeto acadêmico. Isso não pode ocorrer, certo? A questão do edital... Sim, aí mais um detalhe. O valor da bolsa, eu disse, com base no salário, é um critério, e outro é com base em agências oficiais de fomento. Então, se tem uma bolsa lá da FACEP, acontece frequentemente, FACEP nível tal, B, C, T, alguma coisa, está lá explícito uma bolsa para tal atividade. Se o servidor tiver todos aqueles critérios, eu falei o exemplo da FACEP, a própria FACEP traz alguns requisitos. Ter doutorado há 2 anos, 4 anos, ter tal experiência. Se o servidor possui aqueles requisitos mínimos, ele pode optar também por receber uma bolsa naquele valor, desde que novamente previsto no plano de trabalho. Para esses casos, é considerado as 8 horas semanais, né? Ou seja, para o limite das horas, ele considera o valor da bolsa de agência e fomento. E uma terceira possibilidade é quando é um edital de fomento. Então, um edital público que é lançado, ou que tem uma lei específica que prevê um valor diferenciado para tal projeto que foi aprovado naquele chamamento. Então, para esse caso específico, obviamente, a universidade deixa explícito que vai ser seguida a legislação envolvida no edital, certo? A gente pode pegar lá no Rio Grande do Sul, para uma atividade de tal valor, eu submeti aqui em Pernambuco e quero usar a regra de lá. Não, a gente tem que usar a regra de qual edital ele foi aprovado. Então, se nesse edital específico, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, tem umas regras básicas lá para
definição de remuneração. Se for um edital da ANP ou algum vinculado à ANP, pode ser seguido, obviamente, as regras da ANP. Alguns limites, certo? Limite em relação à soma da remuneração do servidor com as retribuições pecuniárias tem que ser seguido o teto do serviço público, serviço público federal, né? Que aí é o salário dos ministros do STF. Isso de acordo com a própria Constituição Federal, artigo 37, inciso 11. A bolsa do estudante será definido de acordo com o praticado por agências oficiais de fomento. Então, a mesma coisa, certo? Tem uma agência oficial de fomento, vai ser aplicado o valor daquela bolsa. Em relação a gente também considera como limite o valor pago a estagiários da UFRPE. Então, se é uma bolsa de estágio, isso para graduação, certo? Vai ser paga uma bolsa no valor máximo que a UFRPE paga aos seus estagiários. Se for para graduação, aí segue-se normalmente os agências oficiais de fomento. Pode ser CAPES, pode ser FINEP, enfim, por aí vai.